Boa tarde, tudo bem, crianças? Como vocês estão? Como passaram aí na última semana ou nas últimas semanas? Como tem sido aí a quarentena de vocês, né? Muito tempo aí já sem poder sair direito, né? Não é assim? Mas é um tempo que a gente aprende muita coisa também. A gente aprende a depender de Deus, a gente aprende muitas coisas, né? Espero que tenha sido assim, esteja sendo, né? Espero que esteja sendo com você assim também. Tio Gabi vai orar para a gente começar a nossa aula, tá bom? Pedir que Deus nos ajude, que nos abençoe, para que a gente possa aprender mais sobre essas lições aí, né? Que nós temos aprendido sobre Jesus no Antigo Testamento. Nós começamos essa revista nova. Se você tem acompanhado aí, teve aula com o tio Maciel, hoje a gente vai aprender também sobre Jesus no Antigo Testamento. Será que a gente pode aprender sobre Jesus no Antigo Testamento? O que será que a gente pode aprender sobre Jesus no Antigo Testamento? Muita coisa, né? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este tempo aqui de aula. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter este momento e de aprendermos sobre a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é o nosso objetivo, né, criançada? Sermos mais parecidos com Jesus. Que a cada dia a gente possa se parecer mais com Ele, né? E a gente tem aprendido aí nessa lição, ó, Jesus no Antigo Testamento, né? Se você tem acompanhado aí as últimas semanas, você viu com certeza a lição número 1, que é não ame outro Deus. E você sabe que isso está nos 10 mandamentos, não é verdade? Todas esses ensinos que nós temos aprendido, eles estão nos 10 mandamentos. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso na lição número 2. Tá vendo aí a lição número 2? Vamos ver, será que a gente pode aprender? Existe a adoração certa e a adoração errada. Você já leu os 10 mandamentos? Vamos pegar a Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Vamos ver lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20. E o versículo 4. Então, se você tem a sua Bíblia aí, pede ajuda aí para o papai e para a mamãe, mas eu sei que você já consegue encontrar os versículos aí sozinho, tá bom? Então, o tio vai dar um tempinho para você procurar. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vamos ler? O que diz? Diz assim: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Se o primeiro mandamento dos 10 mandamentos fala não tenha outros deuses além de mim, esse segundo, que nós vamos aprender hoje, fala para nós não termos, né, para nós não construirmos, para nós não cultuarmos nenhuma espécie de imagem, nem do que há na terra, no céu, no mar, enfim, de nenhum tipo. Naquele tempo, criançada, eles viviam num país chamado Egito, um país idólatra. Vocês vão se lembrar disso, não é? Quantos aqui se lembram de que eles saíram do Egito porque Moisés foi lá perante Faraó e realizou aqueles sinais? Lembra lá? Transformou a água em sangue, as moscas que apareceram, as rãs, as úlceras, né? Aquelas feridas nos animais e nas pessoas, a morte dos primogênitos. Então, você vai se lembrar que todas essas coisas aconteceram com os egípcios, né? Quando quando Deus enviou Moisés para retirar o povo lá do Egito e conduzir esse povo,
né? Então nós sabemos que os egípcios eles eram idólatras, eles cultuavam outros deuses e eles faziam imagens desses deuses, ou que eles achavam que eram deuses. E aí o que acontece? Deus tirou esse povo lá, o povo de Israel, a nação de Israel lá do Egito, e conduziu esse povo para uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã. E Deus deu ordens para eles, ordens bem claras, para eles não adorarem a outros deuses, para eles não construírem imagens de esculturas de nada que houvesse, nem no céu, nem na terra, e nem no mar. Então, esse é o mandamento para eles, entendeu? Esse é o mandamento que Deus deu através de Moisés. E eles deveriam obedecer. Eles não deveriam construir imagens de nenhum outro Deus, de nenhuma outra. Aliás, eles não deveriam adorar a nenhum outro Deus, né? Então a gente tem aí a adoração certa e a adoração errada. O que, que é isso? Tem uma imagem aí de um bezerro de ouro, tá vendo? Quantos estão vendo aqui em cima? Tá vendo que tem um bezerro aí, uma imagem escrita idolatria? Esse foi um pecado que a nação de Israel cometeu. Eles foram idólatras e Deus já tinha falado para eles não serem idólatras. E em cima aí, ó, tem um desenho de uma pessoa orando, tá vendo? Ela tá orando e tá lendo a Bíblia. O que, que a gente aprende, crianças? A gente aprende que não tem nenhum outro Deus além de Deus, além do nosso Deus. Nós devemos adorá-lo, devemos orar sempre a Ele, devemos pensar sempre nele, devemos agradar a esse Deus, o nosso Deus, e a nenhum outro Deus. Então, se você tem alguma pessoa que você gosta muito, algum personagem da TV, ou do YouTube, ou da onde for, um personagem, um jogo, alguma coisa assim, que isso toma o seu tempo, isso toma a sua atenção de um jeito que nenhuma outra coisa faz, então tenha cuidado, porque isso pode ter se tornado um ídolo para você. É claro que hoje a gente não vai muitas vezes construir uma imagem lá e ajoelhar na frente dela, né, e ficar lá cultuando uma imagem. Isso é muito mais difícil de acontecer. Eu acredito que vocês nunca tenham visto isso. Só que a gente faz algo parecido com o que Israel fazia quando adorou o bezerro de ouro aí dessa imagem. Ó. A gente faz isso quando a gente até peca para agradar ao ídolo que a gente tem. A gente até mente. A gente está disposto a fazer qualquer coisa para agradar esse ídolo. Então, isso é pecado, né? Porque nós devemos agradar, nós devemos pensar sempre em agradar ao nosso Deus. Tá bom? Então, a nação de Israel pecou construindo esse bezerro de ouro. Existe uma história, está lá em Êxodo 32, nós não vamos ler, tá? Mas você vai ler aí depois da aula, tá bom? Você vai sentar aí, pegar a tua Bíblia, ó, e ler Êxodo 32 para saber o que, que aconteceu com a nação de Israel. Porque Moisés, ele subiu lá no monte para conversar com Deus, para Deus falar com ele, para Deus falar para ele quais seriam as leis que ele teria que entregar para a nação de Israel. E aí Moisés ficou lá, ó, mais de um mês, 40 dias. E o povo em Israel, lá, o povo estava no acampamento, eles queriam saber, ué, Moisés está demorando muito, e aí, o que, que aconteceu? Arão, dá um jeito nisso. Né? E Arão foi lá e construiu um bezerro de ouro, as pessoas tiraram as joias que elas tinham de ouro e ele derreteu, fez esse bezerro e saiu essa coisa aí. E aí o povo começou a adorar esse bezerro, né? A dançar e a fazer uma festa para esse bezerro, como se fosse esse bezerro que tinha tirado eles, né? Como se fosse uma imagem entre aspas, do Deus que tinha tirado eles do Egito. Mas a gente sabe que o nosso Deus é espírito. Nosso Deus não tem uma representação em forma de nenhuma imagem. Porque a nossa imaginação não conseguiria descrever Deus como ele realmente é.
Então, por isso que nós não podemos fazer imagem nenhuma de Deus, como se isso representasse Deus. Porque nós não somos capazes de imaginar como Deus é. Então, Deus nunca mandou que a gente fizesse uma imagem representando o que Ele é. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá, porque esse povo aí está se rebelando. E Moisés desce do monte, parece até que está tendo uma guerra. Josué fala para ele, parece que estamos sendo atacados. E aí Moisés chega lá e vê o povo dançando e celebrando em volta de uma imagem de um bezerro de ouro. Aí Moisés, ele quebra as placas da lei que Deus tinha dado para ele. E ele pega o bezerro que eles tinham construído, ele derrete esse bezerro depois, ele faz ele em pedaços e faz com que as pessoas bebam aquilo. E naquele dia morreram mais de 3.000 pessoas, morreram 3.000 pessoas, enfim, você vai ler essa história aí. Então é algo muito triste que a nação de Israel fez. É uma coisa muito triste e muito difícil da gente imaginar a morte de 3.000 pessoas, de tanta gente morrendo por conta disso, por conta da desobediência. E aí foi isso que aconteceu. O tio está abreviando bastante a história aqui para vocês entenderem o que é essa adoração errada, tá bom? E a gente vê que a nossa adoração ela tem que ser adoração da maneira correta. Ela tem que ser adoração voltada para Deus. Nós temos que pensar em Deus, lembrar sempre dele e de fazer a vontade dele, de agradá-lo. Quando você conhece o Senhor Jesus, ele vem morar em você, então você está sempre sendo habitado, né? Você é a habitação do Espírito Santo. Você está constantemente, né, na presença desse Deus. Então nós temos que cuidar de pensar em como agradar a esse Deus. Como que nós vamos conhecer a vontade dele, crianças? Lendo a Bíblia. Através da palavra de Deus, nós conhecemos qual é a vontade dele. Então a gente pode pegar a nossa Bíblia e ler a nossa Bíblia como a gente tem feito. Então, quando nós lemos a nossa Bíblia, nós vamos conhecer a vontade de Deus, vamos saber aquilo que o agrada e vamos saber aquilo que não o agrada. A gente precisa prestar atenção no que diz a palavra de Deus, prestar atenção no que diz o papai e a mamãe sobre obediência a Deus. Porque como nós adoramos a Deus e nós só temos esse Deus, ele é o nosso único Deus, e a vontade dele nós conhecemos na palavra de Deus, na Bíblia, então nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos saber o que Deus tem a nos ensinar, o que ele ensina na palavra dele. Tá bom? Então nós vamos sempre ler a Bíblia. E outra coisa, nós vamos orar também. Nós vamos orar quando nós estivermos passando por uma situação difícil. Nós vamos pedir para que Deus nos ajude. Nós vamos nos ajoelhar, ou nós vamos sentar, ou em pé mesmo. Como você se sentir melhor para fazer isso, você vai conversar com Deus. Então você vai entregar para Ele isso que você está passando, né? Você vai dizer para Ele o que você está sentindo, tudo o que está acontecendo com você. Você vai também poder pedir perdão pelos seus pecados. Você vai pedir perdão por tudo que você fez que não agradou ao Deus. Então fazer isso é adorar da maneira correta. É nós adorarmos a Deus corretamente. Tá bom? Então vamos continuando aí. Quem deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida? Né? O que o tio já falou aqui sobre isso? Né? Sobre nós não construímos nenhuma imagem de adoração de Deus, de nós termos sempre o nosso pensamento voltado para Ele, sempre aquilo que a gente faz voltado para a glória de Deus. Lembra que o tio falou na aula passada, lá de Malaquias, que a gente fazer a vontade de Deus é fazer o que Ele mandou, do jeito que Ele mandou? Então é o que a gente precisa fazer.
quando ele ocupa a nossa mente, quando Deus ocupa o primeiro lugar da nossa vida, quando ele reina na nossa vida, a gente vai cuidar para fazer as coisas que ele mandou do jeito que ele mandou. E assim a gente vai obedecer o que ele mandou. Tá bom? Então é isso, tá? Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Então essa pergunta a gente já respondeu. Aí, ó. Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Sempre. Sempre que nós acordamos, nós vamos pensar nele, vamos orar para conversar com ele e pedir proteção, pedir direção para o nosso dia. Sempre que nós vamos fazer uma prova na escola, ou sempre que nós vamos sair de casa, nós vamos orar para ele, pedindo para ele nos abençoar, para ele nos conduzir. Então, sempre que nós pensamos nele, sempre que nós pensarmos nele, nós estaremos dando o primeiro lugar para ele em nossas vidas, né? Sempre que nós oramos a ele, lemos a palavra dele para conhecê-lo melhor, né? E se nós queremos conhecer uma pessoa melhor, nós vamos passar bastante tempo com ela. Nós vamos querer saber da vontade dela. Então é assim, quando nós pensamos em Deus e desejamos fazer a vontade dele, nós passamos bastante tempo lendo, né, sabendo sobre a vontade dele. Tá bom? Combinado? Então vamos fazer isso, crianças? Vamos orar, vamos buscar na palavra de Deus qual é a vontade dele. Já tem um exercício para vocês fazerem, lerem o capítulo 32 do livro de Êxodo, tá bom? O tio já passou aí para vocês. Então tá aí, ó. O que diz o primeiro mandamento? Não há outro Deus além de mim. Não há outros deuses além de mim. Ó. Pega aí na sua Bíblia. Você está com ela aberta aí em Êxodo 20? Todo mundo está com a Bíblia aberta em Êxodo 20? Então vamos ler. Ó. Êxodo 20, versículo 3. O que diz lá? Não tenha outros deuses além de mim. Deus está falando através de Moisés. Deus deu essa ordem para Moisés: não tenha outros deuses além de mim. Então nós não devemos ter outros deuses além do Senhor. Não existe outros deuses além do Senhor. Deus é o único Deus. Ele é o Criador. Ele sustenta todas as coisas. Ele é quem fez tudo do jeito que ele quis, para a glória dele. Então, não existe outro Deus além do nosso Deus. Aí, o primeiro está lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Adoração é respeito, amor e obediência. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Eu não tenho como demonstrar que amo a Deus se eu desobedeço o mandamento, se eu não faço a vontade dele. Tem gente que diz que nós não devemos obedecer os mandamentos, que o Velho Testamento já passou. Isso não é verdade. Deus não muda. Então, o que Deus ordenou que a gente fizesse, que eles fizessem lá atrás, nós temos que fazer hoje, temos que obedecer. Jesus veio cumprir os mandamentos, não revogar os mandamentos. Então, nós mostramos o nosso amor a Deus, nós mostramos que somos tementes a Ele, que o respeitamos quando nós somos obedientes. Então, como nós vamos mostrar esse amor? Obedecendo a esse Deus. Então, isso tem que ocupar sempre a nossa mente. Se aquilo que eu faço está certo, está de acordo com a vontade de Deus, e se está agradando a Ele. Entendeu, crianças? Então aí, ó, obediência demonstra amor. Tá bom? Como que a gente demonstra isso, crianças? Como a gente obedece a Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já leu a Bíblia? Então você sabe que lá vai estar o mandamento de Deus.
Ah, aí tá uma frase, ó, que é da nossa lição, mas para a gente pensar, tá bom? Adorar é amar mais do que tudo na vida, mais do que qualquer outra coisa. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu adoro comer chocolate, mas você tem que pensar que você gostar muito de chocolate, tudo bem. Só que você adorar, né? Adorar é você estar disposto a fazer qualquer coisa, fazer todas as coisas para agradar essa pessoa, né? Para agradar alguém. Esse exemplo do chocolate também está na lição, tá bom? Ah, então, adorar a Deus é amar a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida, mais do que qualquer outra pessoa. Então, não existe ninguém na nossa vida, ou não deve existir ninguém na nossa vida que nós amemos mais do que amemos a Deus. Nem a nós mesmos. Porque muitas vezes, sabe o que a gente faz, crianças? A gente coloca a nossa vontade no centro. Imagina que você tem lá uma cadeira, um trono, lá uma cadeira do rei. E quem vai sentar nessa cadeira aí? Vamos ver se vocês pensam um pouquinho. Quem vai sentar nessa cadeira? Quem vai sentar na cadeira do governo da sua vida? É Deus que deve fazer isso. Mas muitas vezes a gente quer sentar na cadeira do governo da nossa vida. E aí a gente está pecando, a gente não está obedecendo, amando a Deus mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa. Então adoramos a Deus quando nós o amamos mais do que tudo nessa vida. Tá bom? Deus é tão poderoso, tão poderoso, que ele não precisa de nenhuma imagem para que a gente o adore. Sabe o que a gente vai aprender também nessa lição, crianças? Aprender que Jesus teve um encontro com uma pessoa uma certa vez e ele falou um pouco sobre isso. Vamos ver se vocês vão se lembrar aí. Já vou dar uma dica para vocês. Ó. É uma mulher, tá bom? Então Jesus teve um encontro uma vez com uma mulher. O lugar eu não vou falar ainda, tá? Vamos ver se vocês estão espertos aí. E o livro onde vai estar essa história, o tio vai falar também, que é o livro de João, tá bom? Lá no Novo Testamento. Já vai procurando aí o livro de João, tá? Então Deus é tão poderoso que ele não precisa de nenhuma imagem para representá-lo. Deus é todo-poderoso. Então não há necessidade de que a gente construa uma imagem para que a gente se ajoelhe diante dessa imagem. Deus é tão poderoso que nós o adoramos por quem ele é. Vocês conseguem entender? Todo mundo está entendendo aí? Legal? Então tá, ó, Deus é tão poderoso que nós não precisamos de nenhuma imagem que demonstre, né, para que nós o adoremos. Então a adoração errada, o tio já falou um pouco sobre isso, né? Estão vendo aí, ó? Essa é uma demonstração do que aconteceu. As pessoas dançando em volta da imagem do bezerro lá que tinha sido feito, né? Na verdade, Arão fez lá, pegou as joias dessas pessoas e fez lá um bezerro, né? Ah, e aí a gente sabe tudo o que aconteceu, a consequência dessas coisas, né? Muito triste, né, crianças? A gente vê que a desobediência a Deus ela custa caro. Então, por isso que nós temos que obedecer ao nosso Deus e ter prazer em fazer isso, né? Demonstrando esse nosso amor. Aí um pouco do que o tio já falou, ó. Deus enviou 10 pragas, né, para envergonhar deuses egípcios. Na verdade, os egípcios adoravam a muitos deuses. Então, eles adoravam ao sol, eles adoravam ao rio Nilo, eles adoravam a deuses que eles diziam fazer com que as colheitas deles fossem boas. Então, foram 10 pragas que afrontavam diretamente a esses deuses, né? E envergonhavam esses deuses, mostrando que eles não eram deuses. Então, se eles adoravam o rio Nilo, as águas do rio se transformaram em sangue. Então, cada uma dessas divindades, né, desses deuses egípcios, foi envergonhado. Então, Moisés o povo imaginou, né, que Moisés ia descer do monte com uma imagem. E o povo construiu o bezerro de ouro, achando que estava fazendo algo bom e agradando a Deus, mas não estavam. Então Moisés vai lá e quebra as tábuas da lei, como o tio já falou.
Foram 3.000 pessoas que morreram. Moisés queimou o bezerro de ouro. O povo se arrependeu. E Deus deu novamente as tábuas, mas Moisés que teve que escrever as tábuas da lei, né? Depois que ele tinha quebrado as primeiras tábuas. Então, a adoração correta, né? Como que é a nossa adoração correta? Aí tá, ó. O encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço, ó. O que fala nessa passagem? Vamos abrir a nossa Bíblia? Vocês já estão com a Bíblia de vocês abertas? O tio vai abrir agora, ó. Vamos ver. É João, capítulo 4, de 19 a 24. Bom, João, capítulo 4, de 19 a 24. Diz assim, ó. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim? É onde eles estavam, em Samaria, tá? Então Jesus tem um encontro com uma mulher no poço. Os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida. E Jesus ficou lá, descansando da viagem, né? Sentado lá no poço, e essa mulher foi lá tirar água. E aí Jesus pede que ela lhe dê um pouco de água. E aí ela começa conversando, mas como que o Senhor, sendo um judeu, conversa com uma mulher samaritana? Algo que nem ela entendeu. Mas aí Jesus continua e vai dizendo, né? Quer ver? Vamos ler. O 20, né? Onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, 21. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês viram aí o versículo 24, o que fala? Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isso, tio? Quer dizer que não tem um lugar específico. Isso pode ser feito por aqueles que de coração sincero desejarem fazer. A mulher pensava que haveria um lugar só, um lugar específico para que eles pudessem se reunirem e adorar a Deus. E Jesus está dizendo para ela, olha, os verdadeiros adoradores, o Pai procura, são aqueles que adoram em espírito e em verdade, independente do lugar onde eles estiverem. Eles, quando se voltarem para Deus com sinceridade e de verdade, isso será a adoração correta a Deus. Aí, ó, a adoração correta é fazer a vontade de Deus e viver na presença de Deus. Lembra que o tio já falou um pouco sobre isso na outra aula? E agora também, adoração a Deus é fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele quer do jeito que Ele quer. Tá bom? E assim a gente terminou nossa aula. O tio vai orar, pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós tenhamos disposição de fazer a coisa certa do jeito certo. A gente precisa saber que Deus nos dá condições para fazer isso. Fazer o que Ele quer do jeito que Ele quer. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos tem abençoado, ó Deus. Obrigado por todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, que a nossa adoração seja sincera e verdadeira, porque o Senhor é Deus, o Senhor é quem conhece todas as coisas, ó Pai, e sabe do nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe cada uma das crianças, suas famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Amém, crianças? Então, ó, fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!